Bom, o tema desta noite, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Existe diferença? Olha, e como existe diferença. Vamos ao versículo tema que está em Malaquias 3,18. Diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Esta palavra perverso tem o significado de maldoso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Que esta palavra penetre os nossos corações. Oremos ao Senhor. Deus amado e bendito, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos com o nosso coração aberto à Tua palavra, aquilo que será pregado, que é a Tua semente. E eu creio, Senhor, que todos que aqui estão, ou aqueles que nos assistem nesse momento, ou aqueles que irão assistir através, Senhor, da internet, do nosso blog, do nosso site, ou quem sabe aqueles que irão adquirir um CD, um DVD de mensagem, todos esses são corações férteis, adubados, aonde esta semente penetrará e se multiplicará a 30, a 60 e a 100 por um. Assim eu declaro, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E mais uma vez o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu venho aqui nesta noite, neste dia, uma vez mais, para trazer a todos nós uma palavra que venha fazer com que todos nós estejamos atentos, alertas, quanto às nossas atitudes, a tudo aquilo que está acontecendo também ao nosso redor, pois para tudo na vida, tudo aquilo que acontece, há uma consequência positiva ou negativa. Há um ditado popular que diz que as aparências enganam, e é verdade. Muitas coisas não são o que aparentam ser na verdade. E olha que por vezes olhamos para pessoas e pensamos que estas pessoas são felizes ou são realizadas, mas na verdade vivem de aparência, não alcançaram a verdadeira felicidade, porque não estão vivendo de forma agradável, aprazível a Deus. Não é assim? Quando nós assistimos um programa, um reality show, então, nós vemos aquela família, ou aquele casal, ou aquela pessoa, e muitas vezes nos dá um gostinho de querermos estar naquele lugar, vivermos e desfrutarmos daquela vida, achando que aquela pessoa ou aquela família, ela é uma família completa, realizada e feliz, mas isto não é verdade. Isto não é verdade, porque entendemos que sem Deus não há felicidade, porque a felicidade não está simplesmente no que nós possuímos, mas em quem nós somos. Por isso diga com seus lábios: a nossa felicidade não está naquilo que possuímos, mas e sim naquilo que somos. Então, nas nossas colheitas que realizamos nas diversas áreas do nosso dia a dia, da nossa vida, que na verdade são resultados das sementeiras lançadas ao longo da nossa jornada. Nós somos convidados pelo Evangelho, pela graça de Deus, a estarmos sempre fazendo o quê? Semeando boas sementes. Isto é ser feliz, é poder ter a oportunidade de semear boas sementes e colhê-las no percurso da nossa história, da nossa jornada de vida. Eu vou além. Feliz e bem-aventurado é quem faz a vontade do Senhor, diga amém por isto. É quem serve a Deus de todo o coração.
porque reconhece que vivendo desta forma estará agradando ao Pai e consequentemente irá usufruir do favor do Pai. O profeta Malaquias, ele foi usado por Deus para exortar o povo que estava tendo atitudes que desagradavam a Deus, que aborreciam profundamente o coração de Deus. E disse que a diferença entre aquele que agrada a Deus, ou seja, o justo, e o perverso, seria visível e perceptível a todos nós. E nós podemos ver isto pelos frutos, pelas atitudes. Então o que serve será chamado de justo, e o que não serve será chamado de perverso. Ou seja, tem sempre reações muito adversas, contrárias, opostas entre si. O que serve é para a honra, diga amém, e o que não serve ou o que serve mal é para a desonra. E você vai aprender isto. Vamos ver rapidamente o que Paulo fala ao seu filho na fé Timóteo, em 2 de Timóteo 2:20. Ele diz assim: ora, numa grande casa, e aí você pode entender também e compreender como a nossa igreja, como o trabalho, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. E ele continua dizendo no versículo 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ou seja, se houver mudança de intenção e de atitudes, será o que? Utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O que ele está dizendo aqui? Paulo, quando mencionou a respeito desta matéria-prima, ele falou de ouro, prata, ele falou de madeira, falou de barro. Talvez para o mundo, a avaliação seria: o ouro é mais precioso, a prata em segundo, em terceiro a madeira, em quarto o barro. Mas nós podemos entender aqui no versículo seguinte, que para Deus o que importa é a utilidade destes materiais. O que Paulo estava mostrando aqui é que, independente da sua capacidade intelectual, independente da sua posição financeira, independente da sua cor, da sua raça, de qualquer coisa que seja humana, natural, Deus não está olhando para você pela sua aparência, pelo que você é aparentemente, mas Ele está olhando para você por aquilo que você produz, pelos frutos que você germina de dentro de você. Qual é a utilidade que você tem sido para Deus e para o seu irmão? Porque vejam, um artífice, ele pode pegar um barro, um oleiro e transformar num jarro raríssimo. E aquilo que aparentemente parecia sem valor se transforma em algo precioso. Assim o Espírito Santo faz na vida daqueles que se colocam à disposição de Deus. E é justamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não quer que estejamos inaptos quanto à nossa utilidade. Deus quer que estejamos aptos e sirvamos a Ele com excelência, com amor, porque só desta forma Ele recebe. Então vamos ver então algumas diferenças entre o justo, aquele que serve, e o perverso, que são citadas pelo profeta Malaquias. Veja que o perverso, ele afronta a Deus, ele está sempre confrontando a verdade e a palavra de Deus. Malaquias 13 diz: as vossas palavras foram duras para mim. Aqui está Deus falando através dos lábios do profeta. Ele diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti.
Então veja que neste contexto deste versículo 13, Deus estava fazendo alusão a alguns versículos anteriores, do 10 ao 12, aonde Deus tinha mandado o povo semear, aonde Deus tinha falado: olha, semeie o seu dízimo, a sua oferta para o mantimento da vossa casa, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. E aquele povo estava duvidando daquela palavra de Deus, estava afrontando o Deus soberano. Então veja que este grupo, ele negou que fosse verdade aquilo que Deus estava dizendo. Eles insultaram a Deus, tentaram colocar Deus contra a parede, eles falaram mal de Deus. E veja que a boca, ela fala aquilo que está cheio o coração, e o coração daquele povo estava cheio de mentira, estava cheio de dúvida, estava cheio de incredulidade. E veja que era o povo de Deus. Mas veja então que parecia que eles estavam sofrendo de um anestesiamento espiritual. E no versículo 13, parte B, ele fala assim, ó: mas vós dizeis que temos falado contra ti. Ou seja, pior do que falar contra Deus é fazer isso e não se dar conta da gravidade daquilo que está sendo dito. É não ter a sensibilidade espiritual ou a consciência, o peso na consciência de que está agindo contra Deus. Ou seja, aquelas pessoas estavam agindo contra Deus com naturalidade e não se apercebiam do grave erro que estavam cometendo. Assim também existem milhares de pessoas, e pasmem, meus amados irmãos, que se dizem crentes, mas que têm tido esta atitude, assim como aquele povo teve. Então, meus amados, quem recebeu a graça não pode ter comportamento de perversidade, não pode afrontar a palavra de Deus. Por isso, não use seus lábios dolosamente, não duvide das promessas do Senhor, não questione o passar pelas provações, por mais difíceis que elas sejam. Continue confiando em Deus e nas promessas do Senhor, pois se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele está cumprindo. Todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém está numa posição melhor do que ninguém. Mas nós temos que crer nesta palavra e vivermos esta palavra, para que não sejam meia dúzia a desfrutarem do favor de Deus, mas seja a plenitude da igreja. Então o perverso, ele murmura, ele duvida da justiça e da providência de Deus, ele não acredita em Deus, ele acha que Deus vai deixá-lo sozinho. Malaquias 3,14 diz: vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado e guardado os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Veja que petulância eles tiveram de questionar a Deus, de terem feito a coisa certa, de duvidarem e dizerem que não valeu a pena fazermos nada para Deus, porque, diz o próximo versículo, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja que o foco deles estava totalmente deturpado. Eles viveram a palavra, não combateram a fé, desistiram no meio do caminho e começaram a valorizar as atitudes erradas, equivocadas. Assim, existem muitos cristãos que estão fazendo a mesma coisa. Por isso eu tenho que mostrar a diferença entre o justo e o perverso, para que nós tenhamos esta sensibilidade de entendermos, olha,
e nos examinarmos e vermos aonde nós estamos, se estamos numa posição de justos ou não. Então veja que quando o povo questionou, ele disse: que nos aproveitou, ou seja, de que serviu sermos obedientes a Deus? Percebemos que a palavra proveito, normalmente, ela já traz em si uma forte conotação de mal, mostrando que não eram sinceros no culto que prestavam ao Senhor. Eles faziam tudo em troca de algo. Eles faziam barganha com Deus. Os perversos estão sempre enganados quanto a eles mesmos e quanto a Deus. Na verdade, eles não guardavam os preceitos de Deus, nem se quebrantavam diante de Deus. Eles estavam enganando o seu próprio coração. Eles não amavam a Deus, mas sim a si mesmo. Eles não buscavam piedade, mas buscavam o lucro. Eles queriam tirar vantagem ou visavam exclusivamente os seus próprios interesses e não o servir a Deus de todo o coração. Deus só recebe se for de todo o coração. Então, por isso, eles fizeram duas observações totalmente equivocadas. Eles disseram: não há proveito na obediência a Deus. O perverso faz da religião um negócio, uma barganha, um comércio com Deus. No caso deste povo, eles estavam trazendo o dízimo e as ofertas por uma motivação totalmente errada, buscando apenas vantagens imediatas. E eles corromperam totalmente o culto a Deus. Mas nós servimos a Deus através do nosso dízimo e das nossas ofertas, eles disseram. E por que então a vida deles continuava da mesma forma? Por que não havia mudanças? Por que não havia transformação? Mas existem dois exemplos na Bíblia, que é o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que determinaram servir a Deus independente daquilo que Deus iria fazer na vida deles. E assim nós devemos agir. Disseram para que eles se prostrassem diante de uma imagem, eles disseram: não, de forma alguma. E se Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará, mas também se não quiser, não nos dobraremos. E a resposta de Deus para esses jovens fiéis foi o livramento. Mas do contrário, Ananias e Safira contribuíram na igreja com propósitos gananciosos e foram mortos. Veja a diferença entre o justo e o injusto. Se o nosso coração for totalmente de Deus, os desejos e sentimentos errados não terão lugar na nossa vida. Você será sempre um canal do fluir de Deus. Sempre haverá bênçãos para aqueles que servem a Deus de todo o coração. Então vejam, outra observação equivocada que eles tiveram. Eles disseram que não há benefício no quebrantamento espiritual, porque na verdade não havia tido quebrantamento espiritual. Ele fala no versículo 14, parte B, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então vejam que a religião deles era uma barganha com Deus. O centro do culto não era Deus, mas eles mesmos. Afinal, mais uma vez eu digo, eles estavam se quebrantando, segundo eles estavam chorando, eles estavam jejuando, e não haviam resultados desta prática, ou seja, eles continuavam a mesma pessoa, eles continuavam da mesma forma. Mas por que isso? É que a manifestação externa de quebrantamento, sem o arrependimento no coração, sem o arrependimento interno e profundo, não tem valor algum aos olhos de Deus. Deus não se move, Deus não se manifesta.
E você vai poder comprovar isso em Isaías 58:4, que diz assim: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Era assim que eles andavam. E no versículo 5, na parte final, diz assim: chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? É isso que você apresenta a Deus como culto racional? É murmurar contra Deus? É falar contra Deus? É falar contra a liderança? Pessoas que se levantam contra a liderança. Olha, aquela vez que faltou luz, eu não estava presente, mas tinha um grupinho que estava falando: bem feito, é isso mesmo. Você acha que este tipo de oferta que é oferecida a Deus é aceitável? É aceitada por Deus? Não, é reprovada totalmente. Mas ele diz, olha, no versículo 6, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, isso significa o sim e o amém de Deus sobre a vida daqueles que andam com o coração justo e sincero perante o Senhor. Deus nos conhece intimamente, não tem como trapacear o nosso Deus, não há a possibilidade de enganar o nosso próprio Deus. É Ele quem esquadrinha os nossos pensamentos, é Ele quem sonda os nossos corações. Por isso, precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus, não por aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas sim por aquilo que Deus é. O Senhor está chamando para si um povo que tenha prazer nos seus mandamentos, e ame a palavra, e as cumpra sem chantagem, porque só desta forma a bênção do Senhor se manifestará. Ou seja, eu tenho que vir à igreja com o prazer de estar sendo usado por Deus para servir aquele que é o Altíssimo, e não vir à igreja pensando: poxa, mais um dia na casa do Senhor, tomara que não me chamem para trabalhar na obra. Olha, a maior dificuldade é quando nós temos o nosso irmão lá, o bispo Jorginho, quando tem que recrutar a equipe para trabalhar. É difícil. É claro que muitos irmãos se colocam voluntários, servem com amor, mas olha, muitos se queixam, muitos escapam, porque não querem servir a Deus, preferem ficar de bate-papo, conversando. Mas nós estamos aqui para servirmos a Deus. Nós não entramos na casa do Pai sem outro objetivo senão oferecer a Ele aquilo que Ele merece. Afinal de contas, nós somos servos, somos filhos. Então este é o coração que Deus recebe. Por isso temos que agir desta forma. Amém? Então, meus amados, no versículo 15 diz: ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então eles pensavam que o sucesso, segundo o mundo, era possível produzir felicidade. Não, o perverso jamais será feliz. Alguém que tem tudo, mas não tem Deus, e não tem o prazer de poder servir a este único Deus e soberano, na verdade não tem nada, na verdade não é nada. O perverso não tem paz,
é um vaso de desonra, diz a palavra, tem sempre a sua alma o quê? Grande angústia. Por isso, filho de Deus, não pode invejar de forma alguma a prosperidade do ímpio. Essa sempre foi uma questão que afligiu o povo de Deus. Então esse problema é atual, claro, está aí acontecendo, mas a prosperidade do inimigo, ela não significa, ela não é sinal de segurança. A prosperidade do ímpio não é sinal de felicidade. A prosperidade do ímpio não é sinal do favor ou da bênção de Deus, porque Deus só se agrada e só honra aqueles que são justos. Diga amém, por favor. Então, meus amados, compreenda uma coisa: toda situação de dificuldade que você possa estar passando, ela é transitória, ela vai passar. Deus tem recompensa para aqueles que são fiéis. Deus tem recompensa para aqueles que são justos. Não pense então que o perverso ele pode tentar a Deus e passará incólume, sem o juízo. Porque diz, Asaf diz em Salmos 78, 18 e 19: certamente tu os pôs em lugares escorregadios. Veja que haverá disciplina para todo aquele que se levantar contra Deus. Tu os laças para a ruína, como caem da desolação no momento, fica totalmente consumidos de terrores. Então assim é a vida daqueles que são perversos, não passarão impune, não passarão sem castigo. Mas Deus também, Ele entrega o perverso à sua própria ruína. Romanos 1:24 diz: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E diz no versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, veja que é Deus quem está fazendo isso, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus permite que a pessoa se arruine com os seus próprios passos, com as suas próprias atitudes. E não para por aí, porque o perverso também não escapará do juízo de Deus. Diz em Malaquias 4:1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que contendem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, ou seja, não vai sobrar nada. Aquele que despreza a palavra de Deus, cava a sua própria sepultura, essa é que é a verdade. Então, meus amados, estivemos agora vendo aquilo que é o fim dos perversos. Vamos rapidamente ver qual é o destino nosso do justo. Veja que o justo, ele tem uma relação certa, uma relação correta, exemplar com Deus, mesmo em meio às adversidades. No versículo 16 diz, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e diz que havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tudo aquilo que você tem semeado na sua vida, de bondade, de amor, de mansidão, de misericórdia, o fruto do Espírito, está sendo escrito por Deus em memória. Não será esquecido. Você será galardoado, você será recompensado por Deus, porque você faz isso em reconhecimento à soberania de Deus. Então o perverso, ele só se lembra do Senhor para falar palavras perversas, palavras pesadas, duras, mas o justo, ele lembra-se de Deus para alegrar-se nele, para refugiar-se nele, para viver a sua vida inteira agradando a Deus.
Assim tem que ser a nossa vida. O justo, quando ele passa por uma aflição, ele renova a sua esperança em Deus. Ele se lembra das obras de Deus, dos seus feitos, das experiências vividas, e ele confia na justiça de Deus. O justo, ele não se desespera, ele continua crendo na palavra de Deus, sabendo que ela, a palavra de Deus, ela jamais falhará. A palavra de Deus jamais falhará, ela jamais retornará vazia. Então, veja que enquanto o perverso, ele usa os seus lábios dolosamente e consequentemente se afasta de Deus, a meditação do justo o leva para uma vida de intimidade com Deus. O justo também, ele é sincero porque tem verdadeiro temor ao Senhor. Quantos aqui temem ao Senhor? Nós tememos a este Deus maravilhoso. Você conhece a natureza de Deus? E veja que no mesmo versículo, na parte A, diz: então os que temiam ao Senhor. O justo, ele tem reverência por Deus, pela soberania de Deus. Ele é leal, ele é verdadeiro em sua fé. O temor a Deus é o poder interior que nos conduz a uma vida santa. Eu vou repetir: o temor a Deus é um poder que está dentro de você e que te leva a ser uma pessoa santa, uma pessoa temente, obediente a Deus. O justo, ele é encorajador do seu próximo. Outra qualidade que o justo tem, diz no versículo que eles falavam uns aos outros. Então vejam, meus amados, o justo não apenas ele anda com Deus, mas ele também encoraja o seu irmão a andar com Deus. É o que estamos fazendo aqui nesta noite. Você acha que a minha vida é um mar de rosas? Não, eu tenho problemas assim como você também tem. Mas a minha posição e a minha função como um justo é de falar com você: vamos andar mais uma milha, vamos confiar em Deus. Deus está no nosso barco e jamais irá deixar naufragar. Então, meus amados, a nossa posição é de encorajarmos uns aos outros. Ele não apenas recebe de Deus, mas também é canal do fluir de Deus. Ele não apenas é abençoado por Deus, mas também é abençoador através da palavra. Precisamos fortalecer uns aos outros, principalmente em tempos de crises. Então devemos nos encorajar a servirmos na obra com amor e gratidão. Não ofereça o seu favor, a sua vida na obra de Deus se não for por amor. Melhor você ficar sentado. Da mesma forma eu digo, você que não é ministro, é melhor você ficar parado se você não sente o desejo de fazer um gesto, uma atitude de amor para com o seu próximo. Ore a Deus neste momento e peça: Senhor, conduza a minha vida, ensina-me a ser um vaso de honra nas tuas mãos, e Deus vai te usar, porque esta é uma das características do justo: servir ao seu próximo. O justo será recompensado por Deus. Diga amém, eu recebo. Então veja que o Senhor atentava e ouvia. Então Deus escuta as nossas palavras, Deus valoriza a nossa confissão. Diga amém. Deus dá importância àquilo que fazemos, mas também àquilo que falamos. Cuidado com aquilo que você fala. E eu vou mais profundo: cuidado com aquilo que você pensa, porque Ele recompensa conforme o fruto das nossas ações. O justo, em vez de falar contra Deus, como o perverso faz, ele fala de Deus com amor. Deus está atento
a tudo o que está acontecendo à nossa volta. Deus, Ele sabe quem é você, o que está acontecendo com você, aonde você está, o que você deve fazer e para onde você deve ir. Tudo isso Deus sabe. Mas para por aí, bispo, não. Deus também relembra todas as suas obras. E diz que havia um memorial escrito diante dele, não havia? Então, meus amados, o Senhor dos senhores, Ele guarda em seu livro um memorial do seu povo. Diz a palavra que até um copo d'água que nós oferecemos em nome de Jesus não passa em vão. Diz em Marcos 9,41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso significa que todas as atitudes feitas por nós com amor em nome de Jesus redundará em galardão, em recompensa. Deus também, Ele nos poupará, Ele poupará como filhos amados, diz a palavra. E veja que em Salmo 103, 13 diz assim: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, essas características de Deus na vida do justo, é para aqueles que servem a Deus com amor, é aqueles que valorizam a palavra do Senhor. Então, enquanto os perversos serão como restolho lançados na fornalha, os justos receberão um novo corpo, um novo nome, uma nova pátria, serão revestidos de branco, serão coroados, recebidos no reino para reinar com Cristo eternamente. Este será o nosso final. Deus também nos recompensará no juízo, não só na vida aqui na terra, mas também no juízo, na vida eterna. Então, você, meu amado, tem que entender que você é um tesouro de Deus. A herança de Deus está sobre você. Você é a menina nos olhos do Senhor, é a delícia de Deus. E Ele tem prazer em você, porque você o serve com amor, porque você o serve com gratidão, porque você entende o chamado que está sobre a sua vida. Então, entender o chamado significa o que, bispo? Significa servir a Deus com amor, independente daquilo que Ele fez por mim ou que ainda fará, mas sim por aquilo que Ele é. Mateus 25:46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Enquanto os perversos ouvirão: apartai-vos, os justos ouvirão Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós ouviremos naquele dia em que o Senhor nos chamar. Portanto, amados, sabemos que há pessoas que usam seus lábios de forma errada, falando donosamente, não servem a Deus de coração, mas diz que no final, no dia final, todos saberão a diferença entre o justo e o perverso. Salmos 1:5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios diz que perecerá. Os justos sabem que vale a pena servir a Deus e andar com Ele. Então, meus amados, eu termino este momento com esta pequena parábola que está em Lucas 17:7 em diante, que é uma parábola pequena que Jesus falou com os seus discípulos, dizendo a importância de sermos fiéis, tementes a Deus, e de não ficarmos apenas fazendo
aquilo que se é pedido por fazer, por obrigação, mas fazermos com amor, mas servirmos em obediência. E veja o que diz Lucas 17:7. Qual de vós, tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E quem antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então vejam, meus amados, nesta parábola existem duas características necessárias para sermos um servo fiel a Deus. Em primeiro lugar, é entendermos que nós deveremos estar sempre em prontidão para receber o chamado divino e aceitá-lo incondicionalmente. É você sempre dizer sim para Deus. É você nunca negar aquilo que Deus manda. Lembra-se da obediência. Obediência é você falar porque você reconhece em Deus a soberania e a autoridade. Você não precisa entender, mas você se coloca numa posição de obediência, dedicando-se à obra de Deus como aquele servo, como este servo que acabamos de ler na parábola, que após um dia árduo de trabalho no campo, ele precisou ainda preparar a ceia e servi-la ao seu Senhor, sem titubeio, sem hesitação. E veja o que diz Lucas 9:62, fala sobre esta postura. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você decidiu seguir este caminho, não olhe para trás. Não fique olhando aquele irmão, o que ele está fazendo, aonde ele está. Continue a sua jornada com fé e oferecendo o seu melhor a Deus. O segundo ponto é que devemos em tudo obedecer ao Pai, sem esperar receber qualquer vantagem imediata em troca, a não ser a graça de servir a Ele. Pois o servo precisa entender que obedecer não é nada mais do que a nossa obrigação, e que não está fazendo nenhum favor a Deus, embora Deus ele seja um Deus rico e imensurável em bondade. Deus ele sabe aquilo que você necessita. Deus sabe aquilo que você precisa. Você não precisa fazer a Deus esperando algo em troca. Ele sabe quais são as tuas necessidades. Mas o que Ele espera de nós é que entendamos que o nosso chamado é servirmos a Ele. Porque quando servirmos desta forma, o Senhor tem sempre reservado para cada um de nós galardões. Então João 12:26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus há de honrar aqueles que servem a Ele. Você não tem que servir a Ele esperando algo em troca. Não faça barganhas com Deus. Entenda a sua posição de servo e sirva ao Senhor esperando que Ele fará o melhor para você, aquilo que Ele tem para você. E veja que eu trago uma frase de um dos pioneiros, um dos primeiros teólogos e filósofos do cristianismo, que é Agostinho de Hipona, e ele dizia algo interessante. Ele dizia assim, que Deus ele não se torna maior se você o reverenciá-lo. Deus, ele é Deus,
na sua plenitude, não precisa de absolutamente nada para se tornar maior. Mas você se torna maior se o servi-lo. Ou seja, quando você se coloca na posição de servir a Deus, quem cresce é você. Quando você se coloca na posição de ofertar a Deus a sua vida, Deus não vai se tornar maior, mas Ele vai se alegrar em você e vai fazer com que a sua vida se torne uma vida melhor, uma vida mais farta, uma vida mais feliz, uma vida mais próspera. Então, escolha servir a Deus, para que você cresça nesta jornada da sua vida. E eu termino com Apocalipse 22:12, que diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Você crê que Deus tem galardão para retribuir a cada um de nós, segundo as suas obras? Então, meus amados, este momento é um momento que nós vamos levar aproximadamente 3 minutos para nós confessarmos a Deus aquilo que nós aprendemos nesta noite, para nós utilizarmos a nossa vida neste momento em gratidão a Deus, em louvor a este Deus por tudo aquilo que Ele é. Então vamos ficar de pé. Eu vou chamar a bispa Cristiane aqui ao altar para juntamente comigo fazermos uma oração. Senhor Jesus Cristo, eu creio que aqui estamos com um chamado santo de sermos obedientes a Deus, de não questionarmos, Senhor, aquilo pelo qual o Senhor nos chama a fazermos diariamente, seja através deste altar, seja através deste ministério, ou então na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O fato é, Senhor, que o nosso chamado como servos de Deus é de sempre servirmos a Deus, é de não sermos negligentes, é de não sermos pessoas, Pai, como o mundo é, egoístas, só pensam em si próprio, só pensam no seu próprio prazer, só pensam no seu próprio ventre, só pensam naquilo que os beneficiam, Pai. Não. O serviço ao reino, a obediência a Deus, o ser servo, o ser discípulo é algo totalmente diferente. É nos colocarmos nas pisaduras de Deus, é nos enchermos da poeira das sandálias de Deus, é estarmos em obediência a tudo aquilo que o Senhor nos ensina a fazermos, Pai. E é isso que o Senhor nos convida a fazermos, a caminharmos a trajetória de Cristo, em submissão, em amor, em temor, sem requerer algo em troca, sem fazer barganhas com Deus, mas com o coração aberto a servi-lo. Por isso, Senhor, que nesta noite, Pai, aqueles que estão aqui, Senhor, e que sentem este desejo, deste reencontro com Deus, desta renovação de compromisso com Deus, do servir a Deus com fidelidade total, com coração submisso, porque reconheceram o seu chamado, que neste momento o Teu Espírito Santo possa gerar uma transformação, Pai. Quebra todas as cadeias, ó Deus, quebra, Senhor, todo empecilho, tudo aquilo que impede, Senhor, tudo aquilo que são, ó Deus, experiências erradas do passado. Renova agora, Senhor, a mente e o coração do Teu povo, porque há diferença, diz a palavra, em o que serve a Deus e o que não serve. Há diferença entre o justo e o injusto.
E assim como diz a tua palavra em Apocalipse: eis que venho sem demora, e comigo estará o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Queremos estar prontos, Pai, para vermos na nossa vida, ó Deus, o teu galardão, a recompensa de Deus. Por isso, recompensa, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, com a proteção, abençoa, Senhor, com o auxílio, abençoa, Senhor, com a sabedoria do alto, abençoa, Deus, com o livramento, abençoa, Senhor, com a cura, abençoa o teu povo, Senhor, aqueles que se entregam a Ti de todo o coração, aqueles que se rendem aos pés do Senhor, aqueles que dizem: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, estou pronto para te servir, não importa onde, eu estou pronto, estou preparado no ministério, Senhor, eu chegarei cedo, eu estarei aqui presente para servir a Deus, porque eu compreendo que o meu chamado é este, não há outro chamado. A minha vida aqui é passageira, ó Deus, é um flash, passará rapidamente, mas a minha verdadeira vida e identidade é espiritual, e é lá com Cristo que eu viverei a eternidade. Aqui estamos de passagem, aqui estamos tendo a oportunidade de fazermos aquilo que é bom. Por isso, Senhor, que cada vida aqui esteja recebendo ó Deus, este encorajamento, este avivamento para viverem uma vida transformada. Bispa Cristiane, em o nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, em concordância com o Bispo Sérgio, Senhor, e de acordo com a Tua palavra, eu lanço esta palavra profética que está em Apocalipse 21, 4 e 5, que diz: e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O teu passado passou, o teu sofrimento passou, o teu luto passou, as tuas lágrimas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glórias a Deus. Sim, Senhor, tomamos posse desta palavra. Recebemos novas todas as coisas nas nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus. Não importa o que vivemos até aqui, Senhor, mas importa que estamos vivendo de forma justa diante de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Temos vivido, Senhor, com o coração limpo, dia a dia, procurando a Tua casa, procurando nos dedicar à palavra. Amém. Sendo justos diante de Ti, Senhor. Por isso recebemos essa palavra, que coisas novas virão à nossa vida. Eu recebo, saúde Senhor. Renovada. Eu creio, Jesus. Prosperidade. É o novas portas Senhor. de emprego. Restituição do que foi perdido. Amém, Jesus. Sim, recebemos, Senhor, coisas novas, Senhor. Glórias a Deus. Por isso, Senhor, nos mostra a cada dia a Tua vontade, Senhor. Aqui nos comprometemos a Te buscar, Senhor, mais e mais a cada dia, Senhor. Sim. A nos dedicarmos mais e mais na Tua obra, Senhor. Amém, Jesus. Sabemos que Tu tens grande galardão para as nossas vidas, Senhor, e retribuirá, Senhor, tudo isso que temos feito. E cremos, Senhor, que assim teremos os desejos do nosso coração realizados, porque a Tua palavra diz que quando colocamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Por isso saímos daqui, Senhor, com fé, com alegria em nosso coração, vibrando nesta palavra maravilhosa que aprendemos
de Ti, Senhor, através do Teu servo, Bispo Sérgio, Senhor. E a cada dia, Senhor, seremos motivados pela Tua palavra, Senhor, para continuarmos neste caminho justo, neste caminho de justiça, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tu honras aqueles que Te honram. Glórias a Deus, Pai. Em nome Glórias de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Você recebeu esta palavra? Amém. Estenda as suas mãos ao altar. Estaremos continuando louvando ao Senhor, mas aqueles que precisam, Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esta noite, onde aprendemos como devemos nos portar diante deste Deus maravilhoso. A atitude certa, correta de um verdadeiro servo de Deus. E que Teu Espírito Santo sempre nos conduza, Pai, a agirmos com amor, a agirmos com temor, compreendendo, Pai, o nosso chamado, que é de servirmos aquele que é o Todo-Poderoso. E que a Tua graça maravilhosa, Senhor, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente na nossa vida, gerando, Senhor, frutos em abundância, produzindo galardões, Pai, para a nossa vida aqui na terra e para a vida eterna. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. E aqueles que são justos, aqueles que entenderam o seu chamado, digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Celebre ao Senhor, Ele é digno. Não saia sem antes abraçar o seu irmão e dizer: o nosso chamado é de adorarmos a Deus.